pessoal, tudo bem? Professor Marcos novamente. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar continuidade nos estudos de unidades de medida. Vamos revisitar o porquê que nós precisamos das unidades de medida e vamos estudar um pouquinho das transformações de unidades de medidas lineares. Então, em quais circunstâncias elas aparecem para a gente? Na interpretação de um mapa, ou então numa peça que eu preciso medir, eu quero medir esta peça, eu vou medi-la em centímetros, mas eu preciso transferir para uma determinada produção e eu preciso comprar o material em metros, então eu preciso fazer as suas correspondentes conversões. Basicamente, o nosso estudo hoje será, então, as conversões de unidades de medidas lineares. Tudo bem? Bons estudos e até mais. Bom, vamos lá, pessoal. Nosso problema. Um problema para a gente discutir. Vamos supor que eu pretendo comprar e começar a produzir máscaras. Então, eu comprei essa máscara na farmácia e eu quero usá-la de modelo para servir como uma guia na produção das minhas máscaras. Então eu peguei, comprei essa máscara, verifiquei o tipo desse tecido. A minha eu pretendo fabricar com TNT. Não é que eu estou fabricando, é o problema que nós vamos produzir. Ó, aí eu tenho aqui essa máscara, eu abri ela e vou verificar quais são suas medidas. Então olha só. A largura dessa máscara está em 15 centímetros e meio, 15,6. Então, eu estou com 15,6 centímetros. O comprimento dessa máscara está em 17,5 centímetros. 17,5 centímetros. Qual o nosso problema? O problema é, eu tenho as medidas de uma máscara, que é a minha unidade, a medida padrão. Mas eu quero fazer uma produção de X máscaras. Então, se eu quero fazer a produção dessas máscaras, qual a quantidade de tecido que eu devo comprar? E se esse tecido for vendido em metros, e eu estou trabalhando com centímetros, eu preciso fazer uma conversão de acordo para não comprar tecido a mais ou a menos para dar conta daquela produção. Então, esse é o probleminha, é o problema da nossa aula de hoje. Joia? Vamos então primeiro dar uma olhadinha no que são conversões e depois vamos pegar o problema da produção de máscaras. Bom, vamos lá então. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que uma pessoa, dadas as circunstâncias, ela precisou entrar no segmento, no ramo de confecção de máscaras. Ela ficou desempregada e aí no momento em que ela ficou desempregada, ela decidiu fabricar máscaras para compor a sua renda. Bom, o que ele fez? Ele foi à farmácia, comprou uma máscara de modelo e pegou as medidas dessa máscara. Então as medidas da máscara são 15,6 centímetros de largura e 17,5 centímetros de comprimento. Bom, ainda com a intenção de produzir máscaras, o que ele fez? Fez uma pesquisa para verificar naquele tecido que ele pretende fabricar qual as medidas padrão que são vendidas o tecido. Então ele descobriu que o tecido ele é vendido por metro com um tecido de 1 por 1,40. Então quer dizer, a largura do tecido é vendido por 1,40 e o comprimento conforme a necessidade do cliente. Para atender então essa necessidade dele, ele precisa planejar qual a quantidade de tecido que ele vai comprar. Nesse conceito, nesse intento, então, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar converter as unidades de medida da máscara para metro, porque ele faz a compra dele em metros. Bom, como é que nós fazemos essa conversão de unidades de medida? Eu recomendo utilizar essa tabela. Então, a partir desta tabela, nós temos as unidades de medida padrão. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E como é que funciona esta tabela? A conversão dela corresponde à multiplicação ou divisão por 10. Então, se eu pretendo
converter de uma unidade maior, de quilômetro para hectômetro, ou de hectômetro para decâmetro, e assim sucessivamente, basta eu multiplicar por 10 entre as casas. Se eu quero converter de uma unidade menor para uma unidade maior, ou seja, de milímetro para centímetro, ou de centímetro para decímetro, ou ainda de milímetro para metro, basta multiplicar, dividir por 10. Observa que, cada vez que eu passo por uma casa, eu multiplico por 10 ou divido por 10. Esta é a base da utilização desta tabela. Então, quer dizer, se eu vou fazer isso, eu preciso apenas observar quais são as referências em termos de unidades. Eu estou trabalhando com o quê? No nosso problema, em centímetros, e quero converter para metro. Se isso então é verdade, o que eu tenho? Eu tenho a largura da minha máscara modelo, que é 15,6 centímetros. E o comprimento da máscara modelo, que é 17,5 centímetros. Se eu vou fazer então essas conversões, eu vou converter de centímetro para metro. Ou seja, eu vou converter de uma unidade menor para uma unidade maior. Se eu vou converter de uma unidade menor para uma unidade maior, eu divido por 10. No caso do centímetro para metro, eu vou dividir por 10 duas vezes, ou seja, eu pego 15,6 e divido por 10, o resultado eu divido por 10 novamente. Bom, mas se eu for dividir por 10, a quantidade de vezes que for precisar, então eu poderia, ao invés de dividir por 10 duas vezes, eu poderia dividir por 100 uma única vez. Tudo bem? Então, a partir daí, eu vou dar continuidade nessa operação. Então, ao invés de fazer, eu posso simplesmente observar as distâncias entre as casas, ou seja, o centímetro está para metro, duas casas, então eu posso dividir por 100. Se eu fosse, por exemplo, converter de milímetro para metro, então teria que dividir por 1000. Se eu quisesse fazer a conversão contrária, de metro para centímetro, multiplicaria por 100. Se eu quisesse converter de metro para milímetro, eu multiplicaria por 1000. Então, basta eu verificar a quantidade de casas e fazer o produto de 10 entre elas. Então, a largura da nossa máscara modelo é de 15,6 centímetros e o comprimento da máscara modelo é de 17,5 centímetros. E nós queremos fazer a conversão para metro. Na conversão, então, nós precisamos dividir por 100. Então, nós vamos pegar a largura dela, 15,6 centímetros, dividido por 100, o resultado será 0,156 metro. A mesma coisa para o comprimento. O comprimento é 17,5 centímetros. Eu vou dividir por 100. Dividindo 17,5 por 100, o resultado será de 0,175 metro. De novo, por que nós precisamos converter para metros? Porque o tecido base ele é vendido em metros, a nossa matéria-prima. Então, por isso, nós precisamos utilizar as conversões, para que nós possamos fazer as compras de forma adequada. Bom, para a próxima aula, vamos supor que a pessoa recebeu uma encomenda de 300 máscaras. E nós, então, precisamos saber quantos metros de tecido, não podemos esquecer que o tecido é vendido de 1 por 1,40. Quantos metros de tecido ele irá comprar para realizar a produção de forma eficiente, entregar o produto encomendado e sem que ele tenha que manter estoques, ou seja, sem que ele compre a mais ou a menos. E agora, na sequência desse vídeo, vocês devem fazer os exercícios de fixação. Tudo bem? Joia? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.